Agora, na São Carlos, informação de primeira. O cantor Gustavo Lima desembarca em Ribeirão Preto neste próximo sábado com o espetáculo Embaixador Classic. Projeto que reúne grandes sucessos da carreira ao som de uma orquestra ao vivo. O show acontece a partir das 17 horas no Estádio Santa Cruz. Conhecido por suas mega produções, Gustavo aposta agora em uma experiência que mistura sertanejo com arranjos sinfônicos, prometendo uma noite inesquecível para o público. Ivan Lucas, para São Carlos FM. Sinta a vibe positiva que só a nossa rádio proporciona. 107,9 FM. Essa é a rádio São Carlos FM. ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM. Primeira página no ar. Segunda edição. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos. Integrando toda a região com informação e credibilidade. Primeira página no ar. Apresentação: Paulo Melo, Ivan Lucas. Primeira página no ar. Muito bem, 11 horas e 32 minutos, pode olhar aí, 11h32, excepcionalmente nós estamos com o jornal Primeira Página no ar, segunda edição, um pouquinho mais cedo, claro, porque nós temos uma celebridade aqui nos estúdios da São Carlos FM, você vai ver daqui a pouquinho, vamos lá. No Primeira Página no ar, Primeira Página no ar, entrevista do dia. Nós estamos ao vivo nos estúdios da São Carlos FM com o deputado federal Guilherme Boulos e com o vereador de São Carlos, Djalma Neri, juntamente com o meu colega de bancada, Paulo Melo. Boa tarde, Paulo Melo. Boa tarde, Ivan Lucas. Boa tarde, Ronaldo Piloto. Deputado federal Guilherme Boulos, que já está aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pela visita. Nosso vereador Djalma Neri, muito obrigado pela presença também. E boa tarde a todos os nossos ouvintes que vão acompanhar a partir de agora essa entrevista. Hoje o deputado visita São Carlos, tem uma agenda aqui e fez essa visita pra gente aqui, gentilmente, vai bater um papo conosco a partir de agora. Diga-se de passagem, exclusivo nos estúdios da São Carlos FM. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ivan, boa tarde, Paulo, Ronaldo que tá ali, Djalma, meu companheiro de partido, vereador aqui de São Carlos. Um prazer estar com vocês aqui hoje, voltar para São Carlos. Prazer é todo nosso e eu quero começar com o seguinte, deputado. Nós vimos que a esquerda, falando de esquerda, que o nome do Lula sempre foi o grande nome da esquerda, né? E agora nós vemos que a esquerda está renovando. Em São Carlos nós temos uma renovação com o Djalma Neri aqui do lado. O senhor se considera a renovação da esquerda para substituir Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, Ivan, o presidente Lula é a maior liderança popular que o Brasil produziu. É um cara que veio lá do Nordeste, de Pau de Arara, sindicalista, metalúrgico, perde o dedo em acidente de trabalho. Esse cara virar presidente da República era a coisa mais improvável que qualquer um podia imaginar. Ele não só virou presidente da República, como saiu com 90% de aprovação, se reelegeu. Sim. Depois teve um processo judicial viciado contra o Lula, né? Botaram ele preso lá em Curitiba. Tinha gente que dizia, o Lula acabou, já era, né? Muita gente pensou isso. Sim, sim. E hoje ele está no Palácio do Planalto como presidente da República, ajudando a reconstruir o Brasil. Sim. Então, nesse momento, o meu foco tá, e acho que é o foco da esquerda de maneira geral, em evitar que um projeto de destruição, de ódio, que não olha para o povo, que trabalha muito com mentira, com fake news, que esse projeto volte a governar o Brasil. E por isso, quem tem condições de derrotá-los ano que vem, de manter um governo que olhe para as pessoas, é o presidente Lula. Aliás, vamos pensar aqui em São Carlos. Antes da gente olhar o Brasil, nós vamos falar nesse tempo de muita coisa aqui. Pô, pensa, o governo anterior do Bolsonaro, que investimento fez aqui em São Carlos? Porque às vezes as pessoas falam, pô, era só discurso. Sim.
presidente Lula já investiu em 2 anos e meio mais de 100 milhões de reais em São Carlos. Ampliação do campus da UFSCar, 2 UBSs, Hospital Universitário da UFSCar. Eu mesmo mandei emenda parlamentar, fui o deputado mais votado aqui na cidade. Então, mandei 2 milhões de emenda parlamentar aqui para São Carlos, para o campus, para ampliação do campus Lagoa do Sino, agora o Hospital Universitário. O presidente Lula trouxe mais ambulâncias do SAMU para a cidade, ou seja, é investimento em educação, é investimento em saúde. Para mim é isso que conta. Ficar de blá blá blá, xingando os outros, aparecer lá no cercadinho, isso aí é para inglês ver, isso aí é para animar a torcida. Agora, realização na ponta é o que importa. E o governo do presidente Lula está trazendo. Eu, como deputado federal mais votado do nosso estado, estou ajudando lá em Brasília a também trazer esses investimentos aqui para o estado de São Paulo, inclusive na agricultura familiar. Nós mandamos uma emenda parlamentar aqui para a cooperativa de agricultura familiar aqui do entorno de São Carlos, né? Djalma, Fernanda acompanharam isso, os vereadores do PSOL aqui, que está ajudando o pequeno produtor. Sabe, o pequeno produtor que tem a rocinha dele? Que produz orgânico, sem veneno, mas tem a dificuldade danada de botar no mercado, porque o atravessador vem, porque ele não tem o contato, porque ele não tem a logística. Esse pequeno produtor, nós estamos, junto com o Lula, mandando dinheiro lá para a Conab, tá pagando esse pequeno produtor a produção por um preço justo e fazendo feira solidária, colocando esses alimentos à disposição de quem precisa no estado de São Paulo inteiro. Então, isso é o que a política tem que fazer, não só blá blá blá, xingamento, dizer quem é bom, quem é ruim, porque falar até papagaio fala. Agora, eu tô comprometido, Ivan, com esse projeto de reeleição do presidente Lula, porque acredito verdadeiramente que é o melhor para o Brasil. Tá certo. Deputado, o senhor é referência na questão de moradia, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Eu queria que o senhor comentasse qual é a avaliação que o senhor faz. O senhor acabou de falar, né, dos investimentos do governo federal. Qual que é a avaliação que o senhor faz do governo federal no que se diz respeito a moradias, e se o senhor acha que precisa melhorar alguma situação para que a gente diminua, porque o déficit habitacional ele é muito grande. São Carlos não é diferente. Então o que o senhor acha que precisa ser melhorado nesse quesito? Paulo, nós temos um problema de moradia histórico no Brasil. O que aconteceu? Se a gente olhar ao longo das décadas, desde os anos lá de 1970, 60, quem é mais antigo vai se lembrar. Você tem a urbanização do país. O pessoal saía do campo, vinha para a cidade, buscando emprego, buscando uma melhoria de vida. Só que não tinha uma política habitacional para garantir casa para essas pessoas. O que aconteceu? Formou favela, né? Formou bairro irregular. Não porque as pessoas queriam, mas porque elas não tinham para onde ir. Elas vinham para a cidade e não tinha uma política. Então você tem ali um déficit que ele vem de décadas. Não é de uma hora para outra que você consegue resolver. Eu atuei 25 anos no movimento de luta por moradia e vi isso de perto. Poucas vezes você teve política pública para resolver esse problema. Eu acredito muito nisso. Porque moradia é um direito de todos, está na Constituição. Está lá, artigo 5º. É um direito de todos a moradia digna. Agora não adianta só estar no papel. Claro. E o pessoal às vezes tendo que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa no fim do mês. Então, o presidente Lula criou em 2009 o Minha Casa Minha Vida. Foi o maior programa habitacional da história do Brasil. Chegou a fazer 5 milhões de moradias durante os governos dele, da Dilma e tal, e foi sendo construído. Lamentavelmente, quando entrou Michel Temer, cortou o recurso. Depois entrou o Bolsonaro, acabou com Minha Casa Minha Vida, acabou de vez mesmo. Extinguiu o programa e criou um tal de Casa Verde e Amarela. Eu pergunto se alguém viu alguma dessa Casa Verde e Amarela no Brasil. Eu não vi. Eu atuo na área, hein? Aqui em São Carlos, se teve alguma. Não teve. Só ajudou a financiar quem já tinha algum dinheiro e precisava de um financiamento a mais. Mas para quem precisa ali mesmo, na ponta, que tá morando no barraco, na beira do rio, nada. O Lula voltou, retomou Minha Casa Minha Vida. Eu fui o vice-presidente da comissão mista de Câmara e Senado para retomar o Minha Casa Minha Vida em 2023. Melhoramos muito o programa, fizemos aprimoramento no programa Minha Casa Minha Vida. Aumentou o valor, porque o preço do material de construção subiu, o preço da mão de obra subiu, você tinha que ajustar o valor para poder fechar a conta. Garantiu, inclusive, prioridade para mulheres vítimas de violência.
Você sabe o problema da mulher vítima de violência? Talvez tem muitas mulheres que estão nos ouvindo vão saber disso. Muitas vezes a mulher acaba sofrendo a violência dentro de casa e ela se mantém com o agressor porque ela não tem pra onde ir com os filhos. Porque a casa tá no nome do cara. Então a gente botou lá uma cláusula no Minha Casa Minha Vida que mulher vítima de violência, for comprovado, tá com medida protetiva e tal, ela entra numa prioridade no Minha Casa Minha Vida para poder se livrar do ciclo da violência. Foram várias melhoras. Em 2 anos e meio, nós já temos 1 milhão de moradias contratadas no país. Vai resolver o problema de uma vez por todas? Não. Nós temos que ser conscientes, né? O déficit habitacional do Brasil é de mais de 6 milhões de famílias. Mas você tem que começar de algum lugar. Quando você para o programa, como o governo anterior fez, aí é que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que o governo do presidente Lula se comprometeu, está fazendo uma outra coisa muito importante. Eu não sei se vocês ouviram falar, porque ela fica mais ali no bastidor, às vezes as pessoas não sabem, não aparece na televisão. Secretaria de Periferias. Não existia, nunca tinha existido no Brasil. Lá na transição, nós chegamos pro Lula e falou, presidente, precisa fortalecer isso. Ele entendeu, topou. Sabe o que essa secretaria faz? No Brasil todo, junto com o PAC, urbanização de favela, regularização fundiária e solução de área de risco. Porra, gente, às vezes a pessoa tem a casa. Não é que ela tá precisando da casa, mas ela tem a casa, mas o bairro dela não tá urbanizado. Às vezes ela tem a casa, mas ela não tem um papel passado, regularizado, e ela fica noite e dia com uma preocupação, como é que ela vai passar isso pros filhos. Então, a gente criou a Secretaria de Periferias, o presidente Lula criou no Ministério das Cidades, e que está fazendo investimentos de mais de 4 bilhões de reais em urbanização e regularização fundiária. O caminho é esse. Deputado, eu quero falar sobre dinheiro, economia. Vamos lá. Hoje nós vemos o café altíssimo. O arroz, eu tô feijão. até feliz que vocês me serviram cafezinho na rádio. Pra mim e pro Djalma, né? Não é? Tá tudo caro hoje no supermercado. O senhor que vem de uma família bem humilde, não é? Digamos assim, sabe que tá difícil de comprar um cafezinho, tá difícil de comprar um arroz no país hoje. E claro, também quero falar sobre a reforma tributária. O que o senhor pensa sobre isso? Porque eu acho que, na minha visão, nós pagamos muito imposto, deputado. O que fazer para que esse país possa ter um café mais barato e, claro, pagar menos impostos? Muito bom, Ivan. Eu acho que esse é um dos grandes temas do Brasil hoje. Tá? Vamos começar com preços dos alimentos. Vê só, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Exato. Isso não é de hoje. Desde o século XIX, do tempo do café, as lavouras e tal. Nós produzimos café pro Brasil inteiro e pra Europa, pra China, pros Estados Unidos, pra todo mundo. Como é que meio quilo de café tá custando R$40? Pois é. Se a gente produz pra todo mundo. Aí nós temos que dar nome aos bois. Literalmente. O que acontece? Os grandes produtores de café são grandes corporações do agronegócio. Em vez delas botarem o café suficiente no mercado interno, elas preferem vender pra fora porque ganham em dólar. Então, elas vão e vira commodity. Exporta pra fora pra ganhar em dólar. Quase nenhum país do mundo faz isso. Vai perguntar se os Estados Unidos ou se a China, a produção interna, eles priorizam a exportação ou abastecer a população deles. O grande problema tá aí. Porque quando tem menos café no mercado, é oferta e procura, certo? Se tem menos oferta de café, o preço vai ficar maior. Sim. Se você bota mais café no mercado, o preço reduz. Não falta café aqui. Falta um mínimo de compromisso das grandes corporações do agronegócio para deixar aqui. Aí quando subiu o preço, não foi só do café, subiu um monte de preço. Isso. Pega a carne. Exato. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Carne, frango, exporta para o mundo todo. Por que não baixou tanto a carne? Porque eles querem, o dólar subiu, eles querem vender para fora e ganhar em dólar. O Lula falou, eu vou botar o imposto de exportação. Aí todo mundo fala, imposto. O que é imposto de exportação? Fala, ó, já que você quer ganhar em dólar, você vai ter que pagar mais ali. Para que o cara do agro pensasse e falasse, porra, então não vai compensar, vou deixar mais no mercado interno e baratear o preço. Foi uma grita lá em Brasília. Só do Lula falar, ele nem assinou nada. Só dele falar que ia fazer isso, chegaram a falar lá na Câmara, eu tô lá e vi, até de impeachment. Porque os caras querem ganhar grana. Então, assim, é muito fácil chegar e dizer, é culpa do Lula. Faz o L.
como alguns fazem, mas nós temos que ver a realidade como ela é. E aí muitos dos que dizem que estão defendendo o povo, quando chega lá no Congresso para votar as medidas, não aprova, é contra. Mas por que o Lula não peita? O problema é o seguinte, você tem que ter força. O Lula peitou no caso do IOF. Vou dar um exemplo para você, imposto. Não tá fechando a conta. Que a direita queria e o Centrão lá no Congresso? Falar, corta, ajuste fiscal. Cortar é o quê, gente? É muito fácil falar, cortar, que bonitinho. Cortar é cortar no SUS, é menos médico, é mais fila no hospital. Cortar é cortar na educação, é menos escola, salário menor pro professor. É isso. O Lula falou, eu não vou fazer isso. Aí o Lula foi lá e falou, então como é que vai fechar a conta? Botou um aumento do IOF. Aí o pessoal fala, imposto. IOF é imposto sobre operação financeira. Nenhum de nós que está aqui paga IOF. Provavelmente ninguém que está ouvindo paga IOF. Imposto sobre operação financeira é os grandes que pagam. Ele falou, eu não vou cortar no andar de baixo de quem precisa do SUS, eu vou cortar no andar de cima. Sabe o que vai acontecer hoje, à tarde? Uma sessão virtual da Câmara para derrubar o decreto do Lula de aumento de IOF. Entendi. Então não adianta só a vontade dele de peitar. A força do Congresso. É o Congresso, bicho. E aí é o lobby. É o interesse dos bancos, é o interesse do bilionário, é o interesse do grande, do agronegócio. Não tô falando do pequeno produtor, não. O pequeno produtor tá ferrado, com perdão da palavra, né? Precisando de um créditozinho ali. Eu tô falando é do grande, que ganha bilhões em dólar. Que tem acionista norte-americano controlando a empresa dele. Então veja, esse tema do preço dos alimentos, nós precisamos colocar como ele é. Pegue um outro exemplo. O Lula então falou, bom, não toparam imposto de exportação, então eu vou zerar o imposto de importação. Pensa, às vezes a gente fala isso, parece grego, né? Mas vamos entender. Traz mais de fora, né? Parte do que a gente consome aqui, nem tudo a gente produz, parte vem de fora. Se ele zera o imposto de importação, a comida que vem de fora vai custar mais barato, porque antes ela somava o imposto, vai deixar de somar o imposto. Sim. Né? Beleza, o Lula zerou e chegou para os governadores e falou, zerem também o ICMS, que é o imposto dos estados, da cesta básica. Pergunta se o Tarcísio zerou. Fazer videozinho na internet é fácil, mas pergunta se o Tarcísio zerou. Fez até um vídeo dizendo, não, eu zerei do arroz, do feijão, verdade, zerou. Ele não foi nem ele, já estava zerado antes dele chegar. Não zerou do ovo, não zerou de uma série de produtos, do café, que paga ICMS aqui em São Paulo. Então, bicho, sozinho, o Lula tá ali tentando e tá cercado. Deputado, mas como combater essa polarização então? Porque a gente vê que é uma polarização política, em que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, pelo que o senhor está falando. Como é que o pessoal pode ajudar nisso aí, Paulo, em melhorar essa... Pensa, uma coisa é briga política. Numa democracia, a gente até brincava aqui mais cedo no cafezinho, numa democracia, briga política é normal. Não é todo mundo que vai pensar igual. Nem é bom que seja assim. Sim. Uma sociedade de pensamento único. É bom você ter pensamento divergente. Isso evolui, isso constrói. O problema é quando algumas pessoas começam a transformar a briga política numa briga contra o país e contra o povo. Esses casos que eu tô citando é isso. Sim. O cara, quando vai lá e não deixa baixar o preço da comida, ele tá prejudicando o Lula ou tá prejudicando o povo? O povo. O povo. Claro. Só que na cabeça dele ele fala, se baixar o preço da comida, o Lula vai ficar bem, aí ele ganha de novo ano que vem. Olha o raciocínio mesquinho dessa gente. Tem gente que pensa quanto pior, melhor. É isso. Agora, pega um outro exemplo, você tinha falado de imposto. Sim. Todo mundo diz, você anda por aí, o povo fala, o Lula tá aumentando imposto, é só taxa, é só taxa. Gente, eu já falei esse do alimento que ele tirou. Sabe qual é a proposta que o Lula mandou pro Congresso? Que nós estamos brigando lá para aprovar? Outro dia o Djalma esteve lá comigo na Câmara dos Deputados, fez uma visita, conversamos disso. Sabe qual é? Zerar imposto de renda para todo mundo que ganha até 5 mil reais, que é 80 e tantos % da população brasileira. E compensar isso com imposto sobre lucros para quem ganha mais de 50 mil por mês e que hoje não paga nada de imposto sobre lucro. Não parece justo? Para mim é justo. Ou seja, quem tem menos não paga e quem tem mais paga um pouquinho e hoje não paga nada. O Lula mandou isso faz 3 meses para a Câmara. Até hoje não saiu nem relatório. A direita tá contra, o Centrão tá contra. Então, veja,
Quem é que está defendendo imposto? O problema é que quando a fake news chega no zap da pessoa, quando chega na rede social da pessoa, muitas vezes nem todo mundo tem a informação para diferenciar o joio do trigo. Mas nós estamos lá. E eu tô vendo que tudo que eu tô falando aqui, qualquer um que tá ouvindo a gente pode pegar agora no celular e pesquisar no Google. Antes era enciclopédia, né? Era mais difícil. Era uns 30 volumes pra você encontrar um negócio lá. Agora tem o Google. Vai lá e pesquise qualquer coisa sobre o Tarcísio não ter zerado o ICMS da alimentação, sobre o Lula ter mandado esse projeto do imposto de renda para zerar, sobre esse caso do imposto sobre operações financeiras. Está nos jornais de agora, de hoje de manhã, porque o Hugo Mota botou na madrugada na pauta da sessão virtual de hoje, aproveitando que hoje a sessão é virtual. Por quê? Porque é São João, e aí no Nordeste a festa é muito forte, e aí os deputados não vão, não dá quórum. Aí ele falou, não, então a semana de São João a sessão vai ser virtual. Aí aproveitou que é virtual e botou para derrubar o decreto do Lula, que era para pegar banqueiro, era para pegar os grandes, e aí como é que vai ficar? Aí depois não fecha a conta, aí tem que cortar no SUS e na educação, e o que eles dizem? Ó, o Lula cortando no SUS e na educação. É muita hipocrisia, gente. Então, eu tô hoje aqui em São Carlos, vou para Araraquara ainda hoje, numa iniciativa que nós estamos chamando de contra-ataque, que é exatamente para mostrar, trazer a verdade do que está acontecendo lá em Brasília, do governo do presidente Lula, combater as fake news, porque infelizmente eu tô vendo muita gente que eu encontro na rua, que acaba contaminada por mentira que as pessoas contam. Entendi. Sobre as eleições municipais, o senhor foi candidato a prefeito em São Paulo, né? Na eleição, a Fernanda chegou aí. Fernanda, chegou nossa vereadora Fernanda. Quiser entrar aqui, por favor, tá? Nas eleições retrasadas, o senhor foi a segundo turno. Já nessa, por conta de, eu acho que mais candidatos, né? O senhor acabou não conseguindo um resultado mais positivo. Como é que o senhor avalia os prós e os contras da sua campanha e o papel do PSOL nessa participação das eleições na capital paulista? Olha, há um tempo atrás ninguém dava nada pelo PSOL. PSOL era partido nanico. Não é, John? Não é, Fernanda? Tempo atrás era assim. Hoje, nas duas últimas eleições, o PSOL foi pro segundo turno na maior cidade da América Latina. Aqui em São Carlos, interior, o povo gosta de dizer interior é conservador, interior não sei o quê. Tem dois vereadores do PSOL, estão aqui do meu lado. Djalma e a Fernanda. Duas vezes o mais votado. Mais votado. Duas vezes o mais votado. Eu fui o deputado federal mais votado de São Paulo. Do PSOL. Mais voto que Eduardo Bolsonaro, que Carla Zambelli. Por isso que eu perguntei se o senhor se considera a renovação da política da esquerda. Não, mas não, é que não, eu tô falando... Porque o senhor tá... projeto, mas veja bem, é que talvez a diferença aí não seja nem a renovação da política de esquerda, é que os outros dois, o Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, que ficaram um pouquinho atrás de mim, os dois fugiram, né? Eu tô aqui dando a cara a tapa. A Zambelli fugiu lá pra Itália com medo de ser presa. Era valentona pra caramba. Ela é presa. Mas claro. Era valentona pra caramba na hora de correr atrás dos outros no meio da rua com pistola na mão. Aí na hora de responder na justiça, foge. Saúde, deputado. O Eduardo Bolsonaro era o cara que dizia, gritando, que ia botar 2 cabos, 3 soldados pra fechar o Supremo. O Supremo deu uma intimaçãozinha pra ele. Já foi fritar hambúrguer lá. Já foi pros Estados Unidos na rabo de saia do Trump. Então, gente, agora, eu acho que a eleição de São Paulo é uma eleição muito dura, porque você enfrenta muito interesse. Pensa uma coisa. Eu sou um cara que veio do movimento de luta por moradia. Fiquei 25 anos. E pago o preço por isso. Muita gente inventa mentira. O Boulos invade. Já ouviram isso muitas vezes. Bastante. Provavelmente aqui na rádio, aqui no... Teve isso. Então, nos comentários da rádio vai ter gente dizendo isso. Então, você paga o preço pelas suas escolhas. Né? Então, imagine na cidade onde a especulação imobiliária move bilhões. Onde as grandes construtoras e empreiteiras mandam em metade da cidade. Onde você pega 1 metro quadrado em São Paulo, às vezes vale mais, 1 metro quadrado vale mais que uma cidade inteira.
de grana, de muito interesse. Tem um bom dia, Boulos querido aqui. Bom dia, quem é que mandou? Marli Magalhães. Marli, bom dia pra você. Tamo junto. Então, pessoal, é uma batalha de Davi contra Golias, cara. Assim, do ponto de vista de o que nós tivemos que enfrentar em São Paulo. E aqui eu tô falando de interesse, de grana, do sistema da cidade que se uniu contra. Era nós contra o mundo. E ainda botaram um doido lá pra tumultuar a eleição, né? Que hoje tá inelegível. Hoje tá inelegível pelas mentiras que inventou. O senhor acha que ele entrou só para fazer esse mediatismo ou mais por questões particulares dele? Rapaz, eu acho que ele é um cara que usa a política para se promover e ganhar dinheiro, para vender os cursos dele e tal. Ok, até aí cada um faz suas escolhas na vida. Para mim a política não é para isso. Agora, você passa um nível, você não tá falando nem mais de política, você tá falando de moral. Um cara inventar a história. Agora ele foi condenado lá porque o cara inventou um laudo falso que usava droga. Aí foi desmascarado 3 horas depois, cai a rede social dele e ele diz que tá sofrendo censura. 107.9. É um negócio onde classe e tem que bom gosto enfrentar isso se numa disputa. encontram. Foi isso que nós enfrentamos lá em São Paulo. Residencial Villeneuve 2, exclusividade que você procura em um condomínio fechado. É exclusivo, pois possui uma incrível área de lazer com 14 opções, desde uma brinquedoteca frente a de uma... esquerda. Enfrentando o interesse econômico da cidade, de construtora, de empreiteira, enfrentando mentira de todo tipo. Olha, eu não considero que foi uma derrota política. É logo quando a gente entra numa eleição, a gente quer ganhar. Sim, claro. Lógico que quer, Claro. né? Mas a vida é assim, eu sou corintiano. Ei, tinha que ter um defeito, né? Pelo amor de Deus. Eu sou corintiano. Então, eu aprendi, sendo corintiano desde moleque, que às vezes pra você chegar e ganhar um título, você precisa perder alguns. É do jogo, corintiano é sofredor, não é isso? Ô deputado, o que o senhor pensa em relação às ações que o STF vem tendo? Ele tá legislando? Eu acho que tá uma confusão institucional que acontece o seguinte: muitas vezes o STF tá sim invadindo as competências do Congresso de legislação. É preciso dizer isso. Sim. Tá? E o Congresso está invadindo as prerrogativas do Executivo, porque tá querendo mandar no orçamento, que é a responsabilidade do presidente da República. E no governo anterior o Executivo queria dar golpe, fechar o Congresso e matar o cara do Supremo. Olha a bagunça que tá isso aí. Então, a gente precisa, eu tenho dito isso pro presidente Lula, para muita gente lá em Brasília, arrumar casa, um arranjo institucional no Brasil para botar cada um no seu quadrado. O judiciário tem que cuidar da justiça, o Congresso tem que cuidar das leis e o Executivo tem que cuidar do orçamento para poder executar. Então, da mesma forma que você tem decisões do judiciário hoje que estão invadindo as competências do Congresso, você tem 53 bilhões de reais por ano em emenda parlamentar que não deixa o governo governar. Semana passada lá no Congresso eu coloquei isso pra eles. Eles falaram, tem que cortar, o Lula tem que cortar. Eu fui lá na tribuna e falei, vocês topam cortar na emenda? Vamos cortar na emenda de todo mundo aqui? Pra poder garantir saúde e educação decente pro povo? Pergunta um, lá do Centrão e da direita que veio. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo, não é só o Supremo. O negócio está desarranjado e a gente precisa organizar a casa. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Hoje o deputado é visto como o cara que destina emenda para os municípios, né? Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Como é que o senhor avalia essa questão, esse papel de ser um despachante de luxo, vamos dizer assim, dos municípios? E aí todos os municípios ficam presos, porque que acontece? O deputado destina uma emenda para a cidade e fatalmente ele vai vir cobrar o apoio, isso é normal, né? Ele vir cobrar o apoio para sua reeleição. Nós estamos um ano véspera das eleições gerais no Brasil e é fatal o deputado voltar aqui e vir cobrar, olha, eu destinei 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões para a cidade, agora eu preciso de voto, preciso de apoio. Como é que o senhor vê esse sistema político no Brasil? Não tá arcaico já, deputado? Tá bem arcaico. O problema, gente, não é ter emenda parlamentar. A emenda parlamentar, quando surgiu lá atrás, era pro deputado ou senador poder apoiar projetos sociais.
Isso é legítimo. Isso tem no Brasil inteiro, tem nos municípios, tem no estado, ok. O problema é a dimensão que isso ganhou. Pensa uma coisa, pô. No governo anterior do Lula, até 2010, sabe quanto que era o valor da emenda parlamentar por deputado, senador? Era no máximo 4 milhões de reais. E ela não era impositiva. O que quer dizer isso? Não era obrigatório. Se o governo quisesse cortar, cortava. Hoje é 38 milhões de reais e ela é obrigatória. Pensa, 38 milhões para 513 deputados e 81 senadores. Sem falar emenda de bancada, emenda de comissão. Mas como é que você vai governar desse jeito? Qual é a porcentagem do orçamento, essas emendas? Hoje, do orçamento discricionário, porque o orçamento se divide o seguinte, mais de 90% do orçamento da União, ele está comprometido em custeio. O que quer dizer isso? Pra você manter o que você tem. E você tem menos de 10% do orçamento que é de investimento, pra você fazer coisa nova. Do orçamento de investimento, a emenda parlamentar tá pegando mais de 1/3 hoje. Então, você tá entendendo? Então, quando o pessoal às vezes fala, porra, o Lula no outro governo fez Minha Casa Minha Vida, mais médicos, Bolsa Família, Luz para Todos, SAMU, criou o ProUni, criou o FIES, universidades federais, e agora não tá tendo tanto. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, que da outra vez o Lula tinha esse dinheiro para poder fazer coisa, e que agora uma parte desse dinheiro tá comprometido para deputado chegar e fazer clientelismo político. Tá? Muitas vezes é isso. O cara pega a grana, é o que você falou aí, pô. O cara pega a grana e dá pra prefeitura, nem quer saber pra onde foi. Chega e falou, prefeito, eu vou botar essa grana aí e você me apoia. Né? É assim que funciona. Esse é o jogo. Mas deputado, o senhor não acha que o problema está no Pacto Federativo? Aí eu ia falar exatamente isso. Aí quem está fazendo são as emendas. Falar exatamente isso. Tá errado. Não é? Mas tá errado. Se tiver um Pacto Federativo justo e honesto, não precisa disso. Os prefeitos acabam aceitando essa regra do jogo, por quê? Os impostos não retornam para as cidades. Quem governa para mim é o prefeito. Eu sou bairrista, né? Eu acho que é o prefeito. Eu acho que o prefeito é o cara mais perto da população. O cara vai no médico, não tem médico, vai xingar quem? É o prefeito, não é o presidente da República. E aí nós temos aqui uma vereadora que critica o prefeito de fazer viagens em busca desses recursos. Mas se ele não vai, os recursos não chegam. Não sou eu, não. Não é ela, não. Não é. Eu falo o nome. Não, eu falo o nome. Eu falo o nome. É a Raquel, auxiliadora do PT. Eu falo o nome. Mas veja, deixa eu falar uma coisa. Eu nem conheço o episódio. Agora, a questão é a seguinte. Eu acho que buscar recurso para a cidade, ok. Eu tô lá em Brasília e vejo que algumas viagens de prefeito não é só para buscar recurso, não. É para fazer coisa errada. Não estou julgando ninguém porque não conheço a situação aqui. Certo. Mas só pra gente ter a situação. Agora, se você pegar no Pacto Federativo, você tem que redistribuir funções também. Tá? Porque você tem razão. Não dá para o município ficar com pouco e ter todas as funções. Sim. Né? Agora, se você pegar o orçamento federal hoje, que tem que pensar o país, projeto de país, desenvolvimento nacional, como é que vai estar o Brasil daqui a 10 anos, como nós vamos investir em ciência e tecnologia, como nós vamos lidar com a onda da inteligência artificial para o Brasil não ficar para trás do mundo, como é que o Brasil vai poder melhorar a produção de alimentos no país, o emprego industrial. Esse é o debate nacional, você tem que ter recurso para tirar isso do papel. O problema é que quando você transforma isso em emenda parlamentar, vou dar um exemplo. Vamos pensar. São Carlos e Araraquara, 2 cidades próximas. Um exemplo imaginário, tá? Vamos pensar que em São Carlos tem 100 ambulâncias do SAMU e em Araraquara tem 200. Mas se o deputado federal tem voto em Araraquara e não em São Carlos, ele vai e ele tem emenda de saúde para ambulância do SAMU, ele vai mandar mais 20 para Araraquara, mesmo tendo mais, e não vai mandar para São Carlos porque ele está preocupado com a base eleitoral dele. Sim. Essa lógica acaba com a capacidade de planejar a política pública, de você olhar. O que é planejar? É você olhar onde precisa mais, vamos direcionar. Claro. A lógica está invertida. É o rabo abanando o cachorro. É o cara falar, onde eu tenho mais voto, é ali que eu vou direcionar. Aí tá errado. Sim. Acho que o problema maior tá aí. Né? Embora eu concorde, tenho defendido isso ao longo do tempo, que você precisa ou repactuar responsabilidades na educação e saúde entre
município, estado e União, ou repactuar transferência tributária. É porque você construir hoje vamos colocar uma unidade de saúde é fácil, o ruim é você manter essa unidade aberta, né? Com médicos, com profissionais. É por isso que eu sou como o Ivan, bairrista, é por isso que os bairristas cobram um retorno maior desse imposto, né, deputado? E hoje a gente fica, os políticos também, os nossos vereadores, ficam reféns dessas emendas. Se vocês não mandam, o município não recebe e tem dificuldades financeiras. Nós estamos aqui, né? O prefeito tem anunciado aí, feito reuniões de que está com problemas financeiros a cidade. Então, por isso que a gente cobra o Pacto Federativo, que é uma visão que eu particularmente tenho, que iria dar uma equilibrada nas contas. Não sei se estou certo, deputado. Eu acho que pode, lógico que você repassar mais recursos para os municípios. Mas a gente tem que olhar também no outro lado. Primeiro, assim, tem um acordo com isso. Tá? Eu fui candidato a prefeito 2 vezes em São Paulo e fiz esse debate lá em São Paulo também. Sim. Agora, o problema, para mim, ele é anterior. É de onde sai o imposto. Esse foi o debate da reforma tributária. Dá um exemplo pra vocês. Todo mundo que tem um carro paga IPVA. Eu vim de carro de São Paulo. Paguei IPVA e quando fui licenciar ainda foi um negócio gordo que tinha umas multas atrasadas. Foi tudo, né? Você paga. Você sabia que até hoje quem tinha jatinho, iate e helicóptero não pagava R$1 de IPVA? Não pagava. Informação nova. Foi uma emenda que a gente entrou na reforma tributária para começar a pagar. Nós, com o deputado Ivan Valente, que estava lá no grupo de trabalho, entramos, agora vai começar a pagar com a reforma. Você pega o negócio do imposto de renda que eu estava falando mais cedo. O Lula botou para isentar quem ganha até 5 mil. É justo. Porque quem hoje paga mais imposto no Brasil é classe média e trabalhador pobre. Por quê? Porque você paga imposto de acordo com o que você consome. Esse açúcar aqui, o cafezinho aqui, tudo tá embutido, o preço já é o imposto. Agora, os mais ricos, e aqui eu tô falando de super rico, porque às vezes o cara compra uma HB20 e já acha, pô, o bolo tá querendo me taxar. Não é isso não. Nós estamos falando de grandes fortunas, dos bilionários mesmo, né? Esses pagam muito pouco de imposto, porque ele transforma a renda dele numa coisa chamada lucro e dividendo, que os países inteiros, do mundo todo, dos Estados Unidos à Europa, todo mundo tem um imposto sobre lucro e dividendo. O Brasil não tem. Porque esses caras sempre fizeram lobby. E agora é o que o Lula está propondo. Ô, meus amigos, o andar de cima, o cobertura, vamos pagar um pouquinho para ajudar na conta? Porque a questão também do retorno do imposto é que quem é classe média, trabalhador pobre, fala, porra, eu pago demais e recebo de menos. Agora, para tornar a coisa mais justa, é quem tá no andar de cima pagar um pouco mais, porque esses caras tudo tem isenção fiscal. É uma coisa que é inacreditável, cara. Eu tava estudando esses dados esses dias para fazer o debate lá em Brasília. 840 bilhões de reais. Bilhões. Não é milhões, é que a gente nem consegue imaginar o que é isso. Essa sala aqui, se você encher ela de nota de R$100 aqui, não dá 840 bilhões de reais. Né? É os caras, as grandes corporações, muitas estrangeiras, fundo, grande construtora, a grande do agro, eles têm de isenção de imposto. O que é isenção de imposto? Eles não pagam nada. Né? Imagine, se você não pagar seu IPTU, se você não pagar o seu IPVA, parar num comando aí, o carro vai pro pátio. E esses caras não pagam. E tá tudo bem. Isso tá errado. Eu acho que se a gente tornar a estrutura tributária, que é a estrutura de imposto do Brasil, mais justa, a população vai poder sentir e falar, opa, o que eu tô arcando aqui com a minha parte, eu recebo, e os de cima também vão ter que pagar a sua conta. Só que o presidente Lula está tentando fazer isso. Nós estamos travando esse debate da reforma tributária, que foi um negócio de grandes fortunas, né? Tributar grandes heranças, jatinho, iate, tudo isso. Só que a resistência da direita e do centrão lá no Congresso é uma coisa que não está no gibi. Essa do imposto de renda do Lula, essa do IOF, do imposto de operações financeiras, que eles vão tentar derrubar e vão ter maioria para derrubar hoje à tarde. E aí deixa o governo como? Com o pires na mão, com a faca no pescoço. Porque o Lula vai chegar, porra, os caras não deixaram eu cobrar dos grandões. O que eu vou ter que fazer? Cortar no orçamento. E aí vai cortar no SUS. Grandão usa o SUS?
vai cortar na educação pública. Pode falar, Djalma, por favor. Só aproveitar para dizer que aqui em São Carlos isso acontece também. Nós temos os 2 pesos e 2 medidas acontecendo aqui no município. Eu tenho dado o exemplo da cobrança de água. Enquanto pequenos devedores ali, pessoas que devem 100, 200 reais, estão tendo sua água cortada aqui em São Carlos, um grande hotel, tenho falado semana após semana, deve 4 milhões de reais para o SAI, não paga a conta, não negocia, não entra no refis e a prefeitura faz corpo mole para cobrar. Não cobra. Então, para os amigos, não tem cobrança. Para o povo, cobrança é ali a ferro e fogo. Fernanda? A gente comentou, bom dia. Bom dia, Fernanda. Atraso, muito bom estar aqui com o nosso deputado Boulos, Paulo, Ivan, o pessoal aqui da rádio, bom dia para todo mundo que está ouvindo. Só para complementar, outro dia o Djalma falou... boa tarde já, viu, Fernando? Boa tarde. Já é boa tarde. Almocei é bom dia. É verdade, tem essa máxima também. Outro dia que o Djalma fez esse comentário, eu também falei que a gente também tem um devedor de PTU aqui no município que deve 30 milhões de reais para o município e está com essa dívida sendo arrastada há uns bons anos, né? Então é isso, a gente tem devedores aqui que são grandes proprietários. Esse, por exemplo, é um terreno gigantesco no Cidade de Araci, que não está sendo utilizado, ele não tem construção e deve 30 milhões de reais para o município. Que faz falta, né? Que faz falta. Não, só aproveitando que tem um grande devedor dessa mesma lista que a Fernanda teve acesso, 89 milhões de reais, um ex-prefeito de São Carlos. Pois é. Tá incitando a dívida ativa, não paga e ninguém cobra e fica por isso mesmo, né? Pois é. Ô, Djalma, você conseguiu as informações do SAI? Pedimos e disseram que por conta da LGPD eles não podem nos ceder as informações dos grandes devedores. Sendo que há poucos dias atrás publicaram no Diário Oficial os devedores inscritos na dívida ativa de São Carlos. Inclusive tem uma confusão, um jornalista aí achou que eu estava devendo. Djalma, eu vi isso aí. Me ligou, falou: Djalma, você quer comentar a sua dívida com o município? Eu falei: mas que dívida, rapaz? Era o Djalma. A gente vai fazer aqui uma matéria sobre os devedores. Aí eu falei: não tô sabendo disso. Fui entrar no Diário Oficial, era um tal de Djalma Nery Rodrigues, nem sei se era esse o nome. Falei pro coincidência. Falei: rapaz, espera um pouquinho, eu sou Djalma Nery Ferreira Neto, é outro Djalma, cuidado aí. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, bicho. Deputado, e sobre a reforma agrária no Brasil? O que o senhor fala sobre isso? Rapaz, deveria ter avançado com muito mais rapidez. Esse é um limite que mesmo o governo do Lula está tendo dificuldade de avançar. Sabe por quê? Às vezes a gente fala reforma agrária, o povo fica assustado, né? Mas pensa, Estados Unidos fez reforma agrária, França fez reforma agrária, todos os países capitalistas desenvolvidos fizeram reforma agrária. O que é a reforma agrária? Em vez de você deixar um monte de terra, ainda mais num país como o Brasil, gigante, com meia dúzia, você distribuir a terra para um monte de gente que vai produzir. Por que isso é justo? E não é só justo, isso é mais produtivo para o Brasil. A agricultura norte-americana, os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo e tem uma agricultura muito forte, ela está baseada na pequena agricultura familiar, altamente produtiva. Porque o latifundiário grandão, muitas vezes tem muitos que são produtivos também, só que ele tem dificuldade de produzir na totalidade da área dele, né? Quando você divide isso para mais gente e dá, claro, o crédito, a condição tecnológica para o cara ter os equipamentos, o trator e tudo mais, você torna a agricultura mais produtiva e você vai gerar mais renda. Por que a gente estava falando mais cedo do problema das favelas, do problema de moradia? Sim. Por que tanta gente veio para as cidades? Ou veio do Nordeste para o Sul, ou saiu do campo para a cidade? Porque não teve reforma agrária no Brasil. Se essas famílias tivessem um pedaço de terra lá para elas plantarem e poderem viver bem, elas não tinham vindo para morar na favela, na cidade. Então isso já é um problema que a gente se arrasta há muito tempo. E infelizmente é difícil avançar, e vou te dizer por que é difícil avançar. Lá no Congresso Nacional tem a bancada dos partidos. É a do PSOL, a do PT, a do PL, a do MDB. Todos os partidos têm sua bancada, mas tem uma bancada que une lá uns quase 300 deputados, que é a bancada ruralista. Rapaz, essa bancada lá, qualquer coisa que mexa com um privilégio, eles barram. E eles têm força. E eles têm força porque tem grana. E quem tem grana, não vou aqui fazer ilação nominal a ninguém, mas ajuda a financiar a campanha do cara que tá lá. Vamos falar o português, claro, como é que é? Então, eles têm a bancada lá, que é para manter as isenções de imposto deles não pagarem imposto, que é para não deixar avançar a reforma agrária, né?
que é para não deixar esse crédito, pega o Plano Safra. O Plano Safra vai essencialmente para os grandes. Esse crédito tinha que chegar na agricultura familiar, que é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Eu fui o relator desse projeto na Câmara dos Deputados. O PAA é pegar do pequeno e comprar um preço justo do pequeno. Pega o orçamento do PAA, é isso aqui. O orçamento do Plano Safra é 100 vezes mais. Porque você tem ali uma bancada que defende os interesses dos caras. É por isso que a reforma agrária não avança no Brasil. Que coisa, hein? Paulo Melo. Falar do pessoal aqui em São Carlos, né? 2 vereadores eleitos, né? Gostaria que o senhor comentasse qual é a avaliação do senhor do pessoal, do partido aqui na cidade de São Carlos, uma cidade universitária, né? Queria que o senhor comentasse. Claro, nós temos maior orgulho do trabalho que o pessoal tem feito aqui em São Carlos. O Djalma, 2 vezes já o vereador mais votado da cidade. Agora, na eleição do ano passado, ampliamos nossa bancada, né? Com a Fernanda, professora universitária, que entrou também fazendo essa relação com a universidade. Vocês sabem da importância que isso tem para São Carlos. Então, o papel que o pessoal faz aqui de fiscalização, de uma oposição consciente, responsável, com compromisso com o povo, não de ficar fazendo só politicagem para inglês ver, né? Mas com compromisso real com a cidade, com o povo. Isso é de reconhecer mesmo. É verdade. Eu acompanho, né? A relação que tem com esse DNA de São Carlos, né? São Carlos é uma cidade que tem a ver com inovação tecnológica, com universidade, com educação de ponta. Você tem a UFSCar, você tem a USP, você tem aqui, duas Embrapas. Da outra vez nós fomos visitar aquele espaço lá também de inovação tecnológica de startups. O Novo Lab. Novo Lab. Cara, você tem aqui um celeiro para o país do ponto de vista de formação de mentes, de avanço científico, de estudo. Então, ter essa conexão, e o pessoal tem tido, eu vou estar logo mais na UFSCar, nós vamos fazer um evento também junto com a Bia, a reitora, que tem sido uma parceira. Nós temos ajudado também na expansão dos campos. Combinei com ela que vamos levá-la para Brasília agora, na outra semana, fazer uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, para ajudar a agilizar os recursos para ampliação do campus da UFSCar, né? E o nosso centro de convenções está parado lá, deputado. Está parado. Eu não estou acompanhando qual que é a situação lá. A Fer sabe. É uma demanda antiga já, porque a gente teve um recurso de mais ou menos 5 milhões, se eu não me engano, no passado, para construir um centro de convenções que foi construído no esqueleto. Mas a parte interna do acabamento, basicamente, dele não foi finalizada. Ele está numa área que esse é um dos problemas desse centro de convenções. Ele foi construído numa área que está um pouco afastada do campus, e entre o centro de convenções e o campus tem uma área de cerrado preservada. Então não foi possível construir a rua que se planejava internamente para que o campus fosse ligado ao centro de convenções. Ele fica atualmente bem do lado do Instituto Federal. O campus do Instituto Federal de São Carlos é vizinho do centro de convenções. Mas agora a Bia tem bons projetos, viu? A nossa reitora tem bons projetos para esse centro de convenções. O pior é que esse prédio está lá deteriorando sem uso. Mas ele já está, a reitora está muito atenta a isso, está buscando recursos, inclusive já me apresentou um pré-projeto de uma ideia que ela tem, que é muito inovadora e muito boa. Então acho que em breve a gente vai ter boas notícias com relação a isso. Vamos botar na pauta da reunião com o ministro também, pô. Porque foi um prédio que foi construído, como a vereadora mencionou, não foi terminado, e hoje ele deteriora sem uso. É péssimo, né, sem uso, né? Isso é péssimo. Bom, Ivan? Nesse momento, 12h19. Pode olhar aí, 12h19. Deputado, eu quero agradecer, que eu sei que a agenda do senhor é grande aqui em São Carlos. Vai para Araraquara também? Vou para Araraquara ainda hoje também. Então nós precisamos encerrar a nossa entrevista aqui e agradecer o pessoal de São Carlos, através dos vereadores que aqui estão, agradecer você por estar aqui e atender o nosso pedido, a assessoria também, muito obrigado, agradecer o Paulo Melo, que está aqui junto conosco nessa edição, e quero que o senhor deixe uma mensagem para todo o São Carlense que está ouvindo neste momento a São Carlos FM. Obrigado, Ivan. Obrigado, Paulo. Ronaldo, que tá ali comandando ali, só nos botou. O cara Ronaldo, é o DJ piloto. da rádio. O grande Ronaldo dele é piloto. Ronaldo piloto, tá pilotando tudo aí, a máquina. Não sei se vocês estão vendo aí, talvez não dê pra ver pela câmera. O Ronaldo é o cara que tá ali mais trabalhando, só fica olhando, falando aqui, vendo ele mexendo nos botões ali. E agradecer também o Djalma e a Fernanda que me acompanharam aqui hoje, 2 vereadores que nos orgulham muito.
aqui na cidade, dizer que o nosso compromisso, e eu volto aqui, já estive em São Carlos várias vezes, tive a honra de ser o deputado federal mais votado dessa cidade, e o nosso compromisso também nessa vinda é poder dialogar com a cidade, apresentar aquilo que o governo do presidente Lula tem feito, que lamentavelmente muitas vezes não chega na ponta, porque não chega no Zap, porque não chega na rede social, no celular da pessoa. Desmentir fake news, eu acho que teve muitas mentiras aqui, esse nosso bate-papo foi muito esclarecedor nesse sentido, de coisas que são faladas e que a gente conseguiu trazer pro papo e cumprimentar vocês pelo espaço democrático, sabe? Eu acho que é muito importante, e acho que esse é o papel do jornalismo, da imprensa, independente eu não sei em quem vocês votaram, não sei qual é o partido que vocês defendem, não sei qual é o partido que o dono da rádio defende, mas o espaço democrático é a gente bater um papo de maneira civilizada, conseguir conversar, né? Conversar e até expor ideias divergentes. Pô, quando é que a gente perdeu isso aqui no país? Quando é que a disputa de ideias virou quase uma tentativa de um matar o outro? Tem que parar com isso, né? Chegaram a matar, né? Pô, chegou a matar, literalmente. Teve uma festa de aniversário que o cara fez lá, acho que do Lula, um bolsonarista matou. Um bolsonarista matou o cara lá no Paraná. Ou seja, gente, divergência política é natural. Toda a sociedade democrática tem. Cada um tem que defender suas ideias com convicção, com verdade, a ferro e fogo. Agora, você querer matar o outro porque não concorda com você na política, isso está errado, a gente precisa superar isso, e a gente supera isso desse jeito, ó. Sentar na mesa, bater um papo, cada um colocar suas ideias, por isso eu parabenizo e agradeço. Eu não poderia deixar de perguntar, né? Tem dobradinha com o nosso vereador aqui o ano que vem ou não? Aí tem que ver se o Djalma vai sair candidato, se a Fernanda vai sair candidata. Djalma já anunciou aqui, já anunciou, Djalma? Já. Vai ser estadual? É candidato. Sempre vai ter dobrado, vamos fortalecer aqui sempre. Tá certo, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer você que está no 107.9, você que está nas nossas redes sociais, muito obrigado. E dizer que eu volto amanhã junto com o Paulo Mello a partir das 7 horas da manhã com o jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e amanhã tem mais. Agradecer também a presença dos vereadores, de Djalma, da Fernanda, muito obrigado, tá, por vocês estarem aqui com a gente. Deputado, sempre que estiver na região ou aqui na cidade de São Carlos, sinta-se convidado a estar aqui com a gente, tá? Juntamente com os vereadores também convidados. Agradecer mais uma vez a sua presença e essa liberdade que o senhor dá da gente poder debater, que eu acho que a política é isso, né? Você pode ter a sua ideologia política, mas você tem que trocar ideias. Eu com o Djalma a gente conversa bastante. O Djalma sabe a minha ideologia política, mas a gente conversa muito, né? A gente conversa muito, então eu aprecio isso, o poder de dialogar, de debater, de conversar. Às vezes ele pode mudar uma opinião minha e eu de repente mudar uma dele. Eu acho que o diálogo é tudo, né? Essa polarização, eu digo sempre, o que é extremo não é bom para ninguém, tanto de direita quanto de esquerda não é bom, né? Então é bom você ter o poder de conversar, de dialogar, e eu quero agradecer o senhor pela presença, por vir dialogar com a gente aqui. Boa sorte aí e uma boa agenda hoje aqui em São Carlos. Obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, forte abraço, obrigado por ter aberto o espaço de diálogo. E eu volto amanhã então a partir das 7 da manhã no Primeira Página no Ar, primeira edição. Fiquem todos com Deus, novamente uma excelente quarta-feira. Termina agora, Primeira Página no Ar, segunda edição. Mas a informação não para. Durante toda a programação você continua bem informado com a equipe de jornalismo da São Carlos FM. Sábado tem feijoada. E não é uma simples feijoada, não. É a tradicional